vamos falar então como surgiu a terceira versão da Sagrada Escritura. Como aqui é o Império Romano, o Império Romano traz consigo como Império Grego a sua cultura, o seu jeito de se reorganizar civilmente. Então traz a língua, que vai ser até vulgar, chamada de o latim que é a língua oficial do Império Romano. Então tudo isso aqui tem que saber latim, até o povo no comércio, a moeda de César tem que ser em latim, tudo escrito em latim, o povo vai ter que entender. Então até por volta dos anos 80, 100 anos depois de Cristo, o latim vamos dizer assim, está começando a entrar na alma do povo judeu, de tudo isso daqui, vamos dizer assim, mas isso eu quero falar particularmente do judeu. Está entrando na alma do judeu e sobretudo está entrando na alma dos judeus cristãos, que na verdade por ano 100 mais ou menos já tem que falar cristãos, ou como Paulo Apóstolo quando esteve em Antioquia, com Barnabé, já tem algumas histórias, ou quando Paulo e Barnabé foram para Antioquia, retornaram, e aí os judeus já começaram a chamar aqueles que seguem Cristo, os cristãos, etc, né? Então nesse alvorecer todo, o latim está entrando já na vida, na alma do povo judeu e também dos judeus cristãos, ou para dizer já os cristãos. Então o que acontece? Quando Constantino, por volta do ano 320, 325, se converte e faz aceitando o cristianismo, vamos dizer assim, cristianismo porque já está fora da Palestina aqui, já está no sul da Síria, já estava chegando no Egito com os apóstolos. Aí diz que teve apóstolo que foi para a Índia, teve apóstolo que chegou perto da Capadócia, mais ao norte. São Paulo apóstolo viajando, né, para Grécia, foi lá, foi para Grécia, passou para essa região da Turquia, viajou, foi para o Chipre, ilha de Creta, as viagens do apóstolo Paulo, ele que era da Cilícia, né, Tarso, diz a história. Então o cristianismo já é uma cultura de fé, uma religião que não era aceita pelo o Império Romano antes do ano 320. Então quando Constantino, o imperador, reconhece a religião cristã, aí que começa a questão do latim presente no culto dos cristãos. Com a conversão do imperador Constantino, então os cristãos têm a liberdade de viver, rezar, ter seu culto publicamente. Os textos bíblicos, sobretudo o Novo Testamento em grego, passam a ser lidos abertamente nas pequenas igrejas, famílias, nas catacumbas que eles rezavam ainda depois da perseguição, e até a aceitação do Império Romano. Os primeiros cristãos rezavam, liam as cartas que tinham, ou parte dos evangelhos, pequenos pedaços talvez, eles liam nas catacumbas, nas casas, nas famílias. Então, com o imperador Teodósio, filho de Constantino, reconhece a religião cristã católica. Já existia a Igreja Católica em si, nessa formação toda, que vem desde o primórdio, obviamente, que nós aceitamos como Pedro, o primeiro Papa. Então, o imperador Teodósio coloca a religião cristã, que é católica, como a religião do seu império.
E aí, com toda essa aceitação, que é um prêmio para os cristãos, a língua, o latim, tem que ser vivenciada no culto cristão. Aí que vem a ideia da tradução para a terceira versão da Sagrada Escritura, que vem um nome chamado de Vulgata, que vem de vulgus, que é língua do povo, a língua popular, que o latim já é popular, é a língua do comércio, a língua do império. Então, São Jerônimo é convidado, a pedido do Papa Damásio I, para traduzir, pegar os textos hebraicos. Certamente ele teve acesso à Bíblia hebraica, a Bíblia Septuaginta, que vai ser a alma, o direcionamento para a Bíblia Vulgata de São Jerônimo. Então São Jerônimo vai trabalhar, vai pegar a Bíblia Septuaginta, que é a Bíblia que os cristãos já estavam lendo há muito tempo, estavam lendo em suas casas, nos seus encontros, que eram proibidos antes de tudo isso. São Jerônimo pega então a Bíblia Septuaginta e traduz tudo do grego para o latim. É claro, se ele estava em dúvida algum termo em grego, uma coisa, ele vai no texto original do Antigo Testamento, que é o hebraico. Então ele consegue, porque ele tem que se reorganizar os textos bíblicos. Então ele passa a ser o primeiro a reorganizar tudo e formar um grande calhamaço em vários volumes. Então certamente São Jerônimo traduziu tudo passando ali para o latim. Ele vai fazer vários volumes da Sagrada Escritura. Vamos supor, uma suposição, que ele traduz tudo, faz um calhamaço dessa grossura assim de textos, então divididos assim, 8 volumes, 6 volumes, 80% Antigo Testamento, Primeiro Testamento, do grego que passa a ser para o latim, e 20% Novo Testamento, que é o grego koiné, que ele passa para o latim. Então ele faz aquele volume da Sagrada Escritura, das Sagradas Escrituras. Eu gosto muito do plural, porque é muito interessante, são textos sagrados, né? Ou aquele volume das Sagradas Escrituras. Eu estou supondo só 8, porque deve que era muito mais, né? Porque se escrevia a letra desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Não, do miudinho. Porque a tinta é outra, não é a tinta de hoje, tá? Não é a caneta Bic de hoje, compacta, tá bom? Era um texto grande. E outra, a forma como os judeus dividiam a sua Bíblia era através de uma letra grande. Então, por exemplo, assim, Isaías, é aquele I grandão, tá? I grandão. O J, né? O J. Grandão. Aí sabe, esse aqui é Jeremias, por causa do J grande, tá bom? E os evangelhos também eram assim, porque não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Então, para saber que era aquele texto, então se desenhava a primeira letra, um desenho grandão assim, que identificava que era aquele texto sagrado. Então, São Jerônimo traduz a Bíblia do grego, dos originais, para a língua popular vulgos, que vem o nome dessa Bíblia chamada Vulgata. Aê, São Jerônimo, parabéns, São Jerônimo, aí, padroeiro dos biblistas. Você quer ser um biblista? Quer entender a Sagrada Escritura? Então, pela intercessão de São Jerônimo, que Deus me dê a paciência e que Deus tira tudo aquilo que cria resistência para eu não estudar. Então, se for televisão, sai para lá. Se for celular, sai para lá. Se for deixa eu ver, uma coisa que te tira a atenção, que te dá resistência a querer sentar e estudar a Sagrada Escritura. São Jerônimo, me tira essa resistência, que eu seja resistente contra tudo isso, não é mesmo?
resistente ao Facebook, porque tem gente que fica o tempo todo no Facebook. Se for para aprender Bíblia, pode ficar, hein? Fica aí no Instagram também, mas não muda de canalzinho, tá bom? Então dá um like aí pra nós, viu? São Jerônimo então traduz a Bíblia para o latim, que vai ser lida em todo o culto cristão católico até o século XVI, que aí eu venho falar de outras versões da Sagrada Escritura. Mas até São Jerônimo, gente boa, a gente tem que entender que os cristãos da Síria rezavam de um jeito, os cristãos de Roma rezavam de outro, Jerusalém rezava de outro, e do norte da África, onde vem Santo Agostinho de Hipona, onde foi grande padre, né, da África, rezavam de um jeito. Mas os cristãos católicos da Síria traduziram, chegaram até no século V, século V, século VI, a ter versão das Sagradas Escrituras na própria língua síriaca, copta, entendeu? Então esse era um pouco comum, não tinha algo assim oficial, tem que ser isso aqui agora. Mas o latim, que era uma língua vulgar, a língua do povo, a língua do império, estava em todo o culto católico. Então a Bíblia passou a ser de São Jerônimo, a Bíblia Vulgata, em mais de 1000 anos sendo lida e rezada. E depois com o Concílio de Trento, que colocou a Bíblia de São Jerônimo como a Bíblia oficial do culto católico no mundo todo. Então todo mundo que era católico tinha que escutar lá nas missas. Os padres, os bispos liam somente a Bíblia de São Jerônimo. Então foi o Concílio de Trento que colocou a Bíblia de São Jerônimo como a Bíblia oficial para todo o culto católico no mundo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio, para dizer por que foi o Concílio de Trento e por que ele fez isso, tá bom? Até lá eu te espero. Aquele abraço, valeu pela aula de hoje.